O que é a Matrix? Então, atualmente muitas pessoas dizem por aí que nós vivemos numa Matrix. Mas o que seria essa Matrix, afinal de contas? Bom, existem muitas definições de Matrix. Existe a definição matemática, por exemplo, que seria um- uma, digamos assim, uma rede de distribuição de, de dados. Por exemplo, a tela do seu computador, ela pode ser 1920 por 1080, 1280 por 720, 1280 por 784, mas isso, por exemplo, é uma matrix. E cada um dos pixels que você vê na imagem que se forma na tela do seu computador é um número ou um dado dentro da matrix. Mas o conceito que vai ser trabalhado aqui nesse canal seria o conceito de realidade fabricada. Ou seja, nós realmente estamos vivendo numa realidade fabricada. Em que sentido fabricada? Fabricada no sentido de que tudo que se diz a respeito dessa realidade, na verdade, se você começar a pesquisar mais a fundo, você vai ver que é falso. Você vai ver que atualmente foi construída uma narrativa em que várias coisas que são ruins para você, seja para sua saúde física ou mental, são propagadas como se fossem coisas boas, e várias coisas que seriam muito boas para sua saúde física ou mental, elas estão sendo propagadas como se fossem coisas ruins ou negativas. Isso sem contar com o tal do termo teoria da conspiração, que é usado para tentar desacreditar todo tipo de investigação por trás de realmente conspirações e complôs armados por governos e outras entidades, mais como, por exemplo, o sistema financeiro, para manter a população escrava e cativa de um modelo de vida que é totalmente contrário ao que dizem as escrituras sagradas, principalmente atualmente. Aqui nesse canal eu vou estar buscando debater vários assuntos que concernem a essas coisas, esses fatos que vêm sendo escondidos da humanidade. Entre eles, o maior de todos e que voltou à tona no ano de 2015, depois de 500 anos de mentira, foi o fato de que a Terra é plana. Sim, a Terra plana não é uma teoria, meu amigo. Ela é um fato. Se você for e analisar todos os testes de curvatura já feitos em canais terraplanistas, mais outros testes de como qualquer objeto se comporta em relação a dois ambientes de pressão diferente, por exemplo, um ambiente com pressão e um ambiente com vácuo, você vai ver que muitas coisas do modelo heliocêntrico de terra esférica que se ensina por aí, elas não têm como ser verdade, não tem como você comprovar, por exemplo, que a rotação é uma Terra rotacionando a 1670 km por segundo, por exemplo, a água não seria ejetada para fora dela por conta da força centrípeta produzida por esse movimento. Eles argumentam que a gravidade seguraria essa água, mas aí a gente tem que parar para pensar. Como que essa gravidade conseguiria segurar essa água se ela não consegue segurar nenhum balão de gás hélio? Que na verdade, um balão de gás hélio ou um balão de gás hidrogênio, por exemplo, são uma evidência muito clara de que a gravidade não existe e que as coisas se distribuem na natureza segundo o princípio da densidade relativa entre os corpos, onde se pode facilmente perceber que todos os corpos que são mais densos que o ar que nos circunda, eles caem se você soltar eles de alguma altitude, enquanto que os corpos que são menos densos, como um balão de gás hélio ou um balão de gás de hidrogênio, eles vão se elevar. Eles dizem que o balão se elevaria por conta de uma força contrária à gravidade, que seria um empuxo, e que essa força, no caso do balão, seria maior do que a gravidade, enquanto que, por exemplo, no caso do meu corpo e do seu corpo, ela seria menor do que a gravidade. Porém, essa força empuxo é apenas uma invenção para tentar justificar a existência dessa força ficcional chamada gravidade, que é uma coisa que
não existe e não tem a mínima necessidade de ser num modelo de terra plana, por exemplo, que é o modelo que a gente vai defender aqui nesse canal. Mas também tem muitas outras mentiras que estão sendo contadas atualmente para te afastar mesmo do Criador, sabe? Coisas como a teoria da evolução do Charles Darwin, não a parte da microevolução, porque essa parte ela realmente tem evidência científica sim e é bastante estudada em bactérias e outros corpos. Inclusive várias raças de cachorro foram geradas por um aprimoramento genético manual humano, demonstrando que sim, a microevolução é uma coisa que pode realmente acontecer e ela acontece em resposta a uma necessidade adaptativa do ser ao meio em que ele vive. Mas existe um certo limite para isso também, porque já foram realizados experimentos em que se tentou alterar o código genético de certos tipos de animais ou bactérias para que elas se transformassem em uma outra coisa, só que o ser resultante dessas alterações ele não conseguia se reproduzir. Então, assim, sai um ser estéril. Então, a parte da macroevolução, que seria acreditar que, por exemplo, um peixe poderia virar um réptil que viraria depois uma ave, que depois viraria um mamífero e depois viraria um ser humano, isso não tem nenhum sentido, não tem nenhuma evidência na natureza e muito pelo contrário, existem sim muitas evidências de que algo tal como um dilúvio, como descrito na Bíblia, aconteceu e isso vai ser mencionado posteriormente em algum vídeo aqui do canal e também esse canal vai falar verdades sobre a cosmologia, bem na linha do canal Magneticamente, administrado pelo Júlio Miranda e o Samuel Benini. Muitas coisas que eu pesquisei durante 17 anos da minha vida, eu vou estar expondo lá que complementa bastante das informações que eles já trouxeram, principalmente na série O Elo Perdido e na série A Origem. Eu vou estar complementando aquele com dados muito interessantes, principalmente de um pesquisador, creia você ou não, de abduções alienígenas, que ele conseguiu desmascarar a agenda alien inteira, mostrando conclusivamente por A mais B que aliens são demônios sim, mostrando que sim, o alfabeto hebraico antigo, primitivo, ele tem relação total com o genoma original de Adão e Eva, que era um genoma baseado em aminoácidos dextrogiro e não no levo, como no nosso caso, onde o átomo de carbono ficaria para a esquerda da molécula, enquanto que no dextro é para a direita. O giro para a mão direita ou para a mão esquerda. E no caso, eu vou demonstrar também como que esse giro do átomo de carbono num aminoácido tem a ver com a mão direita e com a mão esquerda de Deus, que está mencionado no versículo onde se diz que Cristo assentou-se à mão direita do Pai. Isso vai ser muito bem explicado num vídeo posteriormente nessa série de cosmologia que eu pretendo fazer. E é isso, galera. Esse aqui é só um vídeo de introdução mesmo para você entender. A Matrix, basicamente, da qual nós vamos tratar aqui, é essa realidade fabricada e construída que vem sendo propagada através do sistema de ensino, cujo objetivo maior é afastar você do Criador e realmente te colocar como uma criatura insignificante num universo enorme, criado por um Big Bang, sem nenhuma inteligência por trás, por processos meramente aleatórios e físicos, coisa que, atualmente, se você tentar calcular matematicamente a probabilidade disso acontecer, é 1 vezes 10 a menos 30, mais ou menos, assim, ou seja, algo totalmente absurdo que, assim, para acreditar nisso, você tem que ter mais fé do que eu, que creio que sim, Deus criou tudo em 7 dias, tá certo? Mas então é isso. Esse aqui é só um vídeo de introdução mesmo. A gente fica por aqui e amanhã tem um vídeo falando sobre o tardígrado e como que essa espécie marítima detona completamente a teoria da evolução de Charles Darwin.